eu sou o missionário Zé Roberto. O texto que o protestante usou também para nos perseguir as imagens via sacra. Cara, a igreja já está cansada de combater essas meiguice, essas picuinhas. A gente já sabemos qual é o significado das imagens pagãs, das imagens que Deus não mandou fazer, das imagens que Deus condena lá no Velho Testamento. A gente conhecemos o Velho Testamento com palma na minha mão, que eu leio Bíblia. Eu conheço o Velho Testamento. Eu sei do que Deus está falando, eu sei do que Deus está proibindo. Ali tinha vários povos que não tinham aliança com Deus, como por exemplo o Egito, como por exemplo os filisteus. Os filisteus, eles tinham um templo, né? Ali ficava uma imagem de escultura do deus Dagão. Tinha sacerdotes, é isso que Deus está proibindo. O seu povo que tem aliança, que tem seus mandamentos, que tem preceitos, que tem imagem via sacra, para não se corromper com esse povo pagão. De acordo ali do egípcio ali. O egípcio tinha vários deuses. O próprio faraó, ele era reconhecido como Deus. Quando Deus liberta aquele povo da escravidão do jugo, da escravidão do jugo, pelo Moisés, ele, para ir habitar naquela terra que emana leite e mel, Deus faz aliança com esse povo, tira esse povo do Egito, daquele vários deuses, e começa a dar mandamento, preceitos, e Deus manda fazer, Êxodo 25, 18, querubins e uma arca da aliança. Porque a arca da aliança lembra a aliança. Os querubins apontam e te leva a Deus. É o único que vai te levar e apontar a Deus. Tanto ali a construção do tabernáculo, Êxodo 25, e o Êxodo 26, 1, as cortinas do tabernáculo tinham querubins antigamente bordado, desenhado. Muito diferente da cultura pagã, dos filisteus, dos jebuseus, dos amorreus, etc. Que interessante, né? O cara usou esse texto aqui para tentar negar a 1 Coríntios 9. Acaso não sabeis que o injusto não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os infeminados, nem os devassos. Que interessante, cara. Os caras que aprovar, os caras catam a malícia protestante, eles catam um versículo só e fica distorcendo. Esquece todo o texto. Se você quer entender Êxodo, lê Êxodo do 1 até o final. E vai buscar a tradição para saber qual eram os deuses que tinha ali e forma de culto naquela época. Aí você vai entender o que Deus está proibindo e você vai entender o que Deus está mandando fazer. Aqui, ó. Êxodo 20, versículo 4. Os protestantes catam esse versículo. Como, por exemplo, Sila Malafaia, como, por exemplo, Júlio Trovão, como, por exemplo, todos esses protestantes aí, fundo de quintal. Olha só. Não farás para ti escultura nem figura alguma do que está em cima no céu, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas e não lhe prestará culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vim com a iniquidade dos pais, dos filhos, nos netos e nos bisnetos daquele que me odeia. Os caras que perseguiam a igreja, só com esses dois versículos, mas o 3 também é o protestante, ele é mandamento. Ó, não terá outros deuses diante de minha face. O que tinha ali no Egito, aquele povo pagão, aquele culto pagão, é vários deuses. Imagem de deuses. Qual é a minha forma de culto a esses deuses naquela época do Egito? De adoração. Quando José foi lá para o Egito, José foi habitar nessa terra pagã, mas José jamais prostrou diante desses deuses e serviu esses deuses. Interessante, né? E se você for catar, 5 versículos à frente,
Deus está falando com Moisés, porque Moisés ele é o porta-voz, ele é o pastor, é uma só forma de culto, é uma só doutrina ali, é uma só igreja, é uma só fé. 10, versículo 10, não farão uma arca de madeira de alcácer. Seu comprimento será de 2 covados e meio, e sua largura de 1 covado e meio, e sua altura de 1 covado e meio. Olha só que interessante. Ao 17, farás também uma tampa de ouro, cujo comprimento será de 2 covados e meio, e a largura de 1 covado e meio. Fará 2 querubins de ouro, e o fará de ouro batido na determinada tampa, um do lado, outro do outro lado. Aí do 25, 22. Ali virei ter contigo, e de cima da tampa, no meio dos querubins que estão sobre a arca da aliança, que darei todas as minhas ordens para os israelitas. Que imagem é essa? É 2 anjos, 2 querubins que tinha boca, mas não falava, que tinha mão, mas não apalpava, tinha pés, mas não andava, a sua garganta não emitia som algum, mas Deus falava com Moisés no meio de 2 varões, 2 querubins, no meio de 2 imagens, com Moisés. Que interessante. Se você for catar o Salmo com a visão protestante, mas o Salmo 135 está falando de ídolos. Que interessante. Aqui Deus está mandando fazer imagem, não de ídolo, mas imagem que te aponta, que te leva a Deus. Que interessante, né? E o tabernáculo também tinha querubins desenhados, Êxodo 26, 1. E se você for pegar ali Números 7:89, quando Moisés entrava na tenda de reunião para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propósitário, colocando sobre a arca do testemunho entre os 2 querubins, e falava com o Senhor. Que interessante, né? Mas vocês católicos acendem vela para um santinho, pedindo uma cura, pedindo uma bênção, mas o santinho não pode fazer nada, etc. Mas a visão protestante, mas os protestantes, eles sabem só apontar, falar, mas não conseguem provar na Bíblia. Nós católicos, nós não prestamos culto de adoração a um santinho, a Nossa Senhora ou às imagens católicas. Nós prestamos culto de respeito, culto de honra, culto de veneração. Quando a gente acende uma vela para um santo, um padroeiro, etc., é pedindo intercessão. Jamais acende vela de forma de um sentimento de adoração, culto de adorar, não. Porque os santos, eles estão intercedendo. Apocalipse 6, 9, 10, Apocalipse 5, 8, Apocalipse 8, 3. Interessante, né? E se você for pegar aqui, ó, uma intercessão, ó. Aqui, ó. Tá na Bíblia, ó. Bíblia. Pode catar sobre o protestante também. Aqui, ó. Jó 42, ó. 7. Depois que o Senhor acabou de dirigir essas palavras a Jó, disse ali a fase de Tamar: estou irado contra ti e contra teus 2 amigos, porque não falaste corretamente de mim, como Jó meu servo. Tomai, pois, 7 touros e 7 carneiros, e vinde ter com meu servo Jó. Oferecei-vos por vós um em holocausto e em meu nome. Em holocausto em meu servo Jó. Intercederá na Bíblia a intercessão. Intercederá por vós, em consideração a ele, que não vos infligirei ignomínias, por não teres falado bem de mim, como Jó meu servo. Olha só, estou mostrando que tem imagem da saga, tem intercessão, por isso que a gente precisa uma intercessão a um santinho que você falou, protestante, porque é base bíblica. Os primeiros cristãos acreditavam na intercessão, e também se você for catar o livro de Jó também, olha só que interessante, cara. Aqui, ó, Jó 19, 20, ó. 16, 19, 20. Tenho desde já uma testemunha no céu, um defensor nas alturas. Minha oração subiu até Deus, e meus olhos choram diante dele. Olha só, cara.
Jó 33, ó, e 23. Se perto dele se encontra um anjo, um intercessor entre mil para ensinar-lhe o que deve fazer. Agora você cata ali Apocalipse. Meu irmão, não queira debater com o protestante, porque o protestante, ele não quer escutar a verdade. Ele só quer escutar a sua versão, a sua interpretação. Apocalipse, ó, 6. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que era depositado. E clamava em alta voz, dizendo: até quando tu, que és o Senhor verdadeiro, ficarás sem fazer justiça, sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Olha só, Apocalipse 5, 8. Ó. Apocalipse 8, 3. Ó. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar, tributo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes, para que oferecesse com suas orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. Apocalipse 5, 8. Recebeu o livro, os 4 animais, os 24 anciãos prostaram-se diante do cordeiro, tendo cada uma cita taça cheia de orações, cheia de perfume, que são as orações dos santos. Não queira, cara. Os protestantes, quando teve... em 1700, ali foi a revolta de Martinho Lutero. Desde o primeiro século até o 1700, já tinha uma igreja fundada e edificada. Sobre ti, Pedro, edificarei. Depois, em 1700 até agora, vemos o protestantismo aí com várias distorções, com vários evangelhos. Então, desde o primeiro século até 1700, ali vê sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Se você for ver essa visão protestante, desde 1700, então, do primeiro século ali, desde Pedro, a assunção de Cristo até em 1700, a Igreja Católica se corrompeu. Então, se você for ver essa visão protestante, então, o próprio Espírito Santo está errado, como desceu ali em Atos Apóstolos 2, a igreja escritura pública, sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Então, a revelação de Cristo está errada também, porque ele falou, sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja, sobre o fundamento dos apóstolos. Então, em 16 séculos aí, até agora, então, a verdade chegou. Por quem? Por Martinho Lutero. A Bíblia diz bem claro, é sobre ti, Pedro. Não é sobre ti, Martinho Lutero, não é sobre ti, Edir Macedo, Cila Malafaia, Agino Duque, não. A igreja primitiva não surgiu 16 séculos de atraso. Não surgiu em 1700. A tradição, o magistério e a escritura estão unidos. A escritura vem por causa da tradição e por causa do magistério. Sem a tradição, sem o magistério, não tem Novo Testamento. Sem a igreja, não tem Novo Testamento. Essa Bíblia que você tem aí, ó, protestante, o Novo Testamento, é graças a essa igreja. Graças a esses apóstolos. Que interessante. Não estou falando do Velho Testamento. O Velho Testamento foi os judeus. Falando do Novo Testamento. A nova aliança. Tanto que Cristo veio para os seus renegaram e foi dado ao outro povo que produziu fruto. Que povo é esse? A sede lá em Roma. Que interessante. Simples, cara. E a igreja vai seguir a tradição. O que é a tradição? Porque tem que ser o tabernáculo, o templo do rei Salomão e a igreja católica apostólica romana. Que segue a tradição. Que interessante. Não queira discutir, porque os protestantes, eles distorcem a escritura. Distorcem. Eles têm uso pessoal e suas próprias interpretações pessoais. Essa rotina deles vocês são adoradores de imagem, Êxodo 20, versículo 4, esquece o 3, Salmo 135, Salmo 103. Isso é malícia, é tática. Católico cair nessas táticas aí não é católico, não estuda a Bíblia. Interessante, eles vão tentar. Eles são como os fariseus, cara, e os saduceus. Que os fariseus e os saduceus queriam armar laço para fazer Jesus cair com a tradição. E Jesus colocava aos ridículos, colocava ao silêncio os saduceus, os fariseus. Porque a doutrina da igreja ela é eficaz. Porque a doutrina da igreja não é a doutrina do homem, mas do alto. Por isso que Cristo combatia todos esses hereges. A doutrina da igreja combate todos esses hereges que você vê aí, falando mal da igreja, criticando a igreja. Interessante.
Simples, cara. Essa é a resposta a esses protestantes aí. O meu canal é canal católico. Estudo católico. Para os católicos não cair nas suas lábias. Se o meu canal fosse um canal protestante, estava aí nos seus grupos. Eu não sou protestante. Sou católico. A minha fé é católica. O meu estudo, a minha pregação é para católicos, não para protestantes. Interessante. Simples protestante entender isso. Eu já fui protestante, eu sei qual é a tática. Fiquei um ano na plenitude, conheço a Intervenção da Graça, conheço a Mundial, conheço a Universal, conheço. Eu conheço, eu sei o que estou falando. A Mundial acredita na doutrina do fundador. A plenitude acredita só na doutrina do seu fundador. A Intervenção da Graça só acredita na doutrina do seu fundador. Tanto que a Adventista Sétimo Dia, ela acredita na doutrina do fundador dela. E tanto que elas impedem dos seus membros ir para outras igrejas. E tanto como as outras também. A Internacional da Graça, com o tempo que eu fui na Internacional da Graça, eles proibiam os seus discípulos de ir em outra igreja. Principalmente a igreja católica. A plenitude proíbe de ir na igreja mundial. A mundial proíbe você, que é membro da mundial, proíbe você ir na igreja da plenitude. Interessante? É isso. Esse é o fundamento protestante. Salve Maria, sou missionário São Roberto.